Bom, pessoal, hoje a gente vai ter uma videoaula fazendo um resumo sobre o assunto que a gente está discutindo nessa semana, certo? Nas semanas passadas, a gente iniciou o estudo sobre os subsistemas de recursos humanos, né? Falamos do processo de recrutamento e seleção, da área de treinamento e desenvolvimento, iniciamos, né, alguns conceitos sobre o programa de avaliação de desempenho, sobre o plano de carreiras, certo? Especificamente nessa semana, a nossa aula vai tratar sobre o programa de avaliação de desempenho, né? O programa de avaliação de desempenho é uma política de recursos humanos desenvolvida pela área de gestão de pessoas, onde a empresa procura mensurar os desempenhos, analisando as competências, as habilidades, as atitudes dos colaboradores dentro do ambiente de trabalho, né? É bom que se frise que o programa de avaliação de desempenho ele nunca tem como objetivo punir o colaborador, jamais, certo? O objetivo do programa de avaliação de desempenho é única e exclusivamente oferecer aperfeiçoamento profissional, né? Então, ele é uma ação de recursos humanos que vai medir, vai mensurar, né, como está o desempenho dos colaboradores, como estão as performances desses colaboradores dentro do ambiente de trabalho, não só analisando competências técnicas e gerenciais, mas analisando também competências pessoais, atitudes, né, questões relacionadas ao relacionamento interpessoal, ao trabalho em equipe, organização do tempo, organização de tarefas, certo? O programa de avaliação de desempenho, ele contempla tudo isso, né? Como eu falei, um dos objetivos do programa de avaliação de desempenho é oferecer aperfeiçoamento profissional às equipes, né? A gente precisa fazer uma avaliação de como essas equipes estão trabalhando para saber quais são os pontos fortes, os pontos fracos, saber como essas equipes precisam se comportar para lidar com os desafios, né, do novo mercado, certo? E são muitos desafios, a gente sabe, né? Então, o programa de avaliação de desempenho tem como objetivo principal esse, né? Além de outros objetivos mais específicos, né? Trazer uma cultura organizacional mais focada na produtividade, melhorar as performances, estimular os talentos da organização, né? Promover mais conhecimento, mais atualização, mais qualificação profissional, são alguns dos objetivos do programa de avaliação de desempenho, certo? Além disso, é importante a gente frisar que esse programa ele tem uma finalidade estratégica dentro da política de gestão de pessoas da empresa, certo? Como a gente tanto fala na nossa disciplina, o principal ativo hoje de uma organização se chama o capital humano, né? E o programa de avaliação de desempenho ele vem para dar mais competência, né? Para medir como está o capital humano e agregar mais competência, agregar mais qualidade ao trabalho das equipes, oferecer uma maior funcionalidade, oferecer uma maior eficiência, uma maior eficácia para o trabalho das equipes, certo? Então, esse programa é um programa extremamente importante para a política de recursos humanos. Infelizmente, algumas empresas, né, investem muito nas políticas de recrutamento, de seleção, até de treinamento, de desenvolvimento de colaboradores, né, mas ao longo do tempo deixam de fazer uma avaliação formal do colaborador, das competências, dos resultados que esse colaborador apresenta no dia a dia do trabalho dele, né? Infelizmente, essas empresas que não adotam essa filosofia de trabalho, elas deixam, né, de perceber possíveis falhas, elas deixam de oferecer aperfeiçoamento profissional para os seus colaboradores, né, e a gente sabe que isso hoje representa um risco muito grande, né, porque a empresa que não se preocupa com seu capital humano, ela tende a ter um capital humano desatualizado, e esse capital humano desatualizado vai influenciar diretamente na qualidade do serviço que ela presta, certo? Então, esse programa é muito importante. E é importante também, pessoal, a gente ressaltar que a avaliação de desempenho ela pode ser feita de várias formas, né? No conteúdo da nossa aula de hoje, a gente ainda não trata dos tipos de avaliação de desempenho, certo? Mas eu quero só ressaltar duas naturezas importantes que esse programa
pode acontecer dentro da empresa é que existe uma avaliação de desempenho formal, que é essa que a gente está comentando aqui, uma avaliação de desempenho onde os recursos humanos ele atua junto com as lideranças, avaliando, medindo competências, habilidades, resultados, né, as metas, se foram alcançadas, se não foram alcançadas, né, o que foi que ficou faltando, ou de repente o colaborador ele não só alcançou a meta, como ele superou a meta. Esse colaborador ele também é avaliado e provavelmente a empresa vai parabenizá-lo, oferecendo algum tipo de gratificação, algum tipo de premiação pelo resultado extraordinário, né? Então existe essa forma formal, né, mais, digamos assim, mais robusta, que é feita pela organização, e também existe uma forma de avaliação informal, né? No dia a dia, os líderes e o próprio recursos humanos, ao transitar dentro dos departamentos, ele faz uma avaliação informal, muitas vezes do comportamento, das atitudes, do nível de relacionamento que um colaborador, que uma equipe tem ali no dia a dia, certo? Existe também essa avaliação informal, que é importante, certo? Mas que deve ser acompanhada de uma avaliação formal para que a empresa tenha mais dados, né? Tenha mais recursos sobre as competências, sobre onde ela precisa melhorar, onde ela precisa estimular mais o seu colaborador para se desenvolver, certo? Então, esse programa é extremamente relevante, tem uma finalidade estratégica dentro da empresa, né, no processo de desenvolvimento, certo? De atualização, de qualificação das pessoas, das equipes dentro do ambiente de trabalho, certo? Então, nessa semana a gente está tratando sobre esse tema, né? Eu queria que vocês dessem uma lida de maneira mais aprofundada nesse assunto, analisando aí os nossos slides, né? Eu vou disponibilizar também alguns vídeos, né? E a gente vai ter aí um fórum onde a gente vai poder debater a respeito da funcionalidade do programa de avaliação de desempenho, certo? Bem como a sua relevância estratégica para as empresas. Tá legal, pessoal? Então, espero ter feito assim um resumo do que a gente vai trabalhar nessa semana, né? Os slides eles estão disponíveis no nosso ambiente virtual Moodle. Lá também está disponível o fórum, que é a nossa atividade dessa semana, certo? E qualquer dúvida eu estou à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento. Ok? Um abraço a todos, bons estudos, boa sorte.